Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades. Hoje eu vou falar sobre astronomia, uma área que, apesar de eu não ter formação acadêmica, mas eu vou usar dar meus pitacos, tá? Com base no raciocínio lógico matemático, tá? Que eu acredito que vocês também tenham. Então vamos lá. Qual é o tema de hoje, Daniel? É o seguinte: será que os astrônomos conseguiram medir a distância do Sol? Ah, é claro que sim, Daniel, isso é fácil, tá? Você vai lá e consulta um atlas ali, vai lá e entra na internet que você vê que é 150 milhões de quilômetros. Mas será que é verdade essa distância? Ou minha análise agora, primeiro, é o seguinte: a gente vai começar lá de trás, né? Nesse vídeo a gente vai ver quem foi o primeiro curioso que quis saber isso, tá? Quem foi o primeiro astrônomo que quis saber qual é a distância da Terra em relação ao Sol. Mas antes, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. Esse canal se chama 100 Minhas Verdades, tá? Isso quer dizer o seguinte, que a gente aqui não vai contar mentira, não vai contar, né? Tudo tem que ser comprovado, tá? O objetivo principal desse canal é falar apenas a verdade, sem minhas verdades, tá ok? Então, sobre esse aspecto, a gente vai querer questionar alguns pontos em que a teoria, né, a lei científica, a observação, né, ela é duvidosa, ela não está sendo comprovada, tá? Então tem muita narrativa e pouca comprovação científica, não tem uma evidência, né? Então é nesse ponto, não é a gente vai ficar querendo falar que alguma coisa não é, sendo que ela é uma verdade científica, ok? É justamente para contrariar aquilo que o pessoal falou, mas mano, cadê a prova, tá? A gente está atrás da ciência. A ciência tem que ser comprovada. Não existe ciência que não seja comprovada. Se ela não for comprovada, ela vira uma crença. Ela vira uma religião. Então a gente vai acreditar aquilo ali pela fé, não porque é uma evidência científica. Ok? Então vou colocar contra a parede o pessoal da ciência, naquilo que ela não conseguir comprovar. Entendeu? Então, se ela comprovar, beleza, ótimo, é isso que eu quero. Ou seja, é isso que todos nós queremos. Agora, no momento que ela começar a inventar moda lá e fazer teoria, mistura teoria e fé, e crença, e religião, entendeu? Aí não dá. Entendeu? Porque aí ela vai se misturar com a religião e vai fingir que é ciência. Esse vai ser o grande problema, tá? Então, é para deixar bem claro isso. Eu vou bater muito nessa tecla nesse meu canal, tá? Não vou falar todos os vídeos, senão vai ficar cansativo, até chato, né? Mas eu vou falar de vez em quando, a cada 10 ou 20 vídeos eu vou bater nessa tecla, tá bom? Porque a gente tá aqui para esclarecer, tá? Não estamos aqui para inventar teoria nenhuma. Tá em teoria falsa, melhor dizendo, né? Então vamos lá. Qual é a pergunta? Será que os astrônomos conseguiram medir a distância do Sol? Minha gente, essa pergunta aí, ela foi querer ser respondida por um curioso lá da antiguidade, um grego chamado Aristarco de Samos, tá? Que nasceu em 310 e morreu em 230 anos antes de Cristo, tá? Esse tal de Aristarco de Samos, ele na verdade era um grande matemático e astrônomo, tá? Então ele quis saber qual é a distância entre a Terra e o Sol, tá? Uma grande pergunta, né? Um grande questionamento. E ele viu que não tinha meios para fazer essa medição. Haja vista que não havia nenhuma medida, uma fita métrica, né,
para fazer essa medida da Terra até o Sol, né? Pro óbvio que não teria. Como também não existia raio laser, não existia nenhum outro tipo, né? Nem uma espaçonave que chegasse até lá, porque primeiro que não existia nenhuma espaçonave, né? Então era óbvio. E também não existia nenhuma carruagem, né? Uma carruagem com cavalos alados que conseguia voar da Terra até o Sol, tá? Mesmo que tivesse qualquer um deles, nada conseguiria chegar até lá, porque seriam queimados muito antes de chegarem na metade do caminho, provavelmente, tá? Aqui na Terra tem lugares que tem 50 graus centígrados. Imagina chegar a 100 graus. 100 graus você já está cozinhando. Chegar a 200 graus, nossa, você está torrado. Imagina qual é a temperatura do Sol. Chega na casa dos milhões de centígrados, de graus centígrados, ok? Então não tem condição nenhuma de se medir de forma concreta, indo até lá, tá? Não existe satélite, não existe espaçonave, não existe nada, nunca existiu, nunca vai existir que chegue até lá. Simplesmente assim, tá? Não vai ter uma sonda que chegou lá do Sol e mediu, chegou lá. Não vai existir isso. Não existe nenhum tipo de material que resista a esse calor. Simples assim, tá? Se falaram isso para você e você acreditou, então você precisa estudar um pouquinho mais. Então vamos lá. Porque o meu canal se chama 100 Meias Verdades. Então vamos lá. Esse Aristarco de Samos, vendo essa impossibilidade de medir de forma concreta, né? Ele usou, como ele era um matemático, assim, então já que eu não consigo medir concretamente, então eu vou usar mão da matemática, ou melhor, da geometria, ou melhor ainda, da trigonometria, usando os triângulos e retângulos, tá ok? E aí, por que ele usou isso? Porque já existia dois grandes matemáticos gregos, né? Que eram Tales de Mileto, que nasceu em 624 anos antes de Cristo, né? Então bem antes dele, porque ele nasceu em 310, o Aristarco. E também teve um outro da mesma magnitude do Tales de Mileto, que foi o Pitágoras de Samos, que nasceu em 570 anos de Cristo, que fez o teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Simplesmente genial esse teorema. Então, gente, Aristarco viu a impossibilidade de medir concretamente, através de uma fita métrica, o que fosse espaçonave, não tinha como ir até lá, até o Sol, isso aqui fazer, né? Inviável, né? Por vários motivos. E aí ele falou assim, então vou tentar resolver isso matematicamente. Aí qual a ideia que ele teve? Uma ideia até brilhante, muito interessante. Assim, eu quero saber da Terra até o Sol, eu preciso criar um triângulo retângulo celestial, usando um outro astro. E qual o astro que ele usou? A Lua. Porque a Lua fica circulando em volta da Terra, fazendo a sua translação, né? E aí ele viu, como é que eu vou saber que a Lua pode estar 90 graus em relação ao Sol e à Terra, de forma perpendicular? É quando ela estiver em duas fases, ou na fase minguante ou na fase crescente. Porque nas outras duas fases, que é a lua cheia e a lua nova, ela está exatamente alinhada com o Sol. Então a Terra e a Lua e o Sol estão alinhados. Ok? Então, aí eu assim, não, então tem que ver quando a Lua está perpendicular ao Sol e à Terra ao mesmo tempo, formando um grau de 90 graus. Entendeu? Um vértice de 90 graus, melhor dizendo. Ok? Então aí ele viu quando foi isso, e aí ele fez essa medição. E aí ele soube que nesse momento, na fase minguante ou crescente, a Lua estava a 90 graus do Sol e da Terra. Então, aí ele o Aristarco pegou e mediu da Terra, mediu para ver qual era o ângulo da Terra até o Sol,
nesse momento, exatamente nesse momento em que a Lua estava na fase minguante ou crescente, né? E aí ele fez essa aqui e chegou à conclusão que era 87 graus. Formidável, fantástico. Então, descobriu ele que o ângulo, o vértice lá que estava em relação ao Sol, era de 3 graus apenas, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus. Então tinha 90 mais 87 dá 177 e faltava apenas 3 graus. Então no Sol estava 3 graus. Então ele fez essa conta e chegou à conclusão que o seno era 0,99863. Ou seja, a relação entre o cateto oposto, que é justamente a distância entre a Terra e a Lua, e a hipotenusa, que é a diferença entre a Terra e o Sol. Chegou e calculou lá, belezinha, bonitinho, deu isso. E aí, o que ele fez? Como é que eu vou saber? Aí, qual que é a distância? Aí ele falou assim, agora falta eu saber uma das distâncias de forma concreta. Só que ele não sabia a distância também da Terra em relação à Lua. Ele estava em 310 anos antes de Cristo, que nasceu, né? Então ele estava ali naquele período ali, 250, tal, então ele não tinha essa informação. E aí, com isso, ele não tinha como saber qual é a distância da Terra em relação ao Sol, porque para você saber matematicamente a distância, você precisa conhecer não apenas um ângulo, mas também um dos lados, o tamanho de algum dos lados do triângulo retângulo. E ele não conhecia nenhum dos lados, ou seja, ele não conhecia o tamanho de nenhum dos lados. Consequentemente, ele só sabia a diferença, a proporção entre os lados, essas distâncias. Então ele chegou a concluir o seguinte: olha, a distância do Sol é 19 vezes maior que a distância da Terra em relação à Lua. Então essa é a conclusão que Aristarco acabou chegando. Tá? Na verdade ele até falou que era 20, né? Ou pelo menos falaram que ele falou que era 20 vezes. Tá? Então o Sol estava 20 vezes maior do que a Lua em relação à Terra. Tá? Na verdade, matematicamente, usando esse ângulo de 3 graus, corresponde a 19 graus, 0,08. Tá bom? Então é isso, minha gente. O Aristarco, infelizmente, foi até meio genial em fazer esse levantamento, porém, ele não tinha nenhum instrumento para fazer essa medida com precisão, já que não existia telescópio naquela época. O telescópio foi só inventado em 1609 por Galileu Galilei, ou seja, quase 2.000 anos depois. Então não tinha condições, não tinha equipamento para ir até lá para medir isso aqui, não tinha telescópio para fazer a aferição, o cálculo certo da angulação. Tá? Foi basicamente no olhômetro. Tá? Foi válido, uma pessoa que quis saber, né? Um grande matemático, né? Porém, não tinha como medir, não conseguiu medir. Tá? E segundo alguns pesquisadores, diz que a distância é muito maior que essa aí, não é 20 vezes. É 20 vezes, esses 20 vezes, tá? É 400 vezes. Também, depois a gente vai ver se é isso mesmo, tá ok? Então, meus amigos, é isso, tá? Nessa época não tinha como saber a distância entre a Terra e o Sol. Vamos ver se alguém conseguiu
isso posteriormente, tá? Que a gente vai falar nos próximos vídeos. Então, muito obrigado e até a próxima.